A narrativa de Jesus andando sobre as águas é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. Registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, esse evento extraordinário não é apenas um relato sobre o poder divino de Jesus, mas também um ensinamento profundo sobre a fé, o medo e a presença de Deus nas tempestades da vida. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes desse milagre, o contexto em que aconteceu e as lições que ele traz para a nossa jornada espiritual. Para entender o significado desse evento, precisamos olhar para o que aconteceu antes. Jesus havia acabado de realizar outro milagre impressionante, a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Após esse momento, ele instruiu seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia, enquanto ele permanecia para despedir a multidão e passar um tempo em oração. Durante a travessia, uma forte tempestade se levantou. O barco, agitado pelos ventos e ondas, colocou os discípulos em uma situação de desespero. É nesse contexto de medo e insegurança que Jesus aparece andando sobre as águas, aproximando-se do barco deles. A cena de Jesus caminhando sobre as águas é uma das mais emblemáticas dos evangelhos. Este ato não apenas destaca o poder sobrenatural de Jesus, mas também simboliza sua soberania sobre as forças da natureza e suas lições profundas para os seus seguidores. Ao aparecer sobre as águas agitadas do mar da Galileia, ele nos convida a refletir sobre quem ele é e o que sua presença significa em meio às tempestades da vida. Após uma longa noite de oração no alto de uma montanha, Jesus percebe que seus discípulos estavam enfrentando dificuldades no mar. Os ventos eram contrários, e o barco estava sendo sacudido pelas ondas. Esse cenário caótico serve como pano de fundo para um dos momentos mais extraordinários do ministério de Jesus. Ao invés de tomar um barco ou esperar a tempestade passar, ele escolhe caminhar sobre as águas para alcançar os seus discípulos. A escolha de Jesus de caminhar sobre as águas tem um significado poderoso. No contexto bíblico, as águas frequentemente representam caos, perigo e incerteza. Desde o Gênesis, onde o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até as tempestades enfrentadas pelos salmistas, o mar era visto como algo imprevisível e muitas vezes assustador. Ao caminhar sobre elas, Jesus declara, sem palavras, que ele é maior do que qualquer caos, que ele é o Senhor sobre tudo que poderia nos ameaçar. Ao se aproximar do barco, os discípulos não o reconhecem imediatamente. Envolvidos pelo medo, eles acreditam estar vendo um fantasma. É nesse momento que Jesus fala as palavras que ecoam até hoje: coragem! Sou eu! Não tenham medo! Essas palavras não eram apenas um conforto momentâneo para os discípulos, eram uma declaração de identidade. Quando Jesus diz sou eu, ele está se identificando com o eu sou do Antigo Testamento, o nome pelo qual Deus revelou sua presença a Moisés na sarça ardente. Esse ato de andar sobre as águas não foi um espetáculo para impressionar, mas uma manifestação da verdade espiritual de que Jesus está sempre presente, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Ele se revelou como a resposta para os medos dos discípulos e, por extensão, para os nossos medos também. A cena também destaca a importância de reconhecer Jesus em meio às tempestades. Muitas vezes, no caos da vida, podemos falhar em enxergar a presença de Deus. Assim como os discípulos inicialmente não reconheceram Jesus, também podemos nos deixar cegar pelo medo e pela dúvida. Mas Jesus nos chama a olhá-lo nos olhos, ouvir sua voz e confiar que ele está conosco, mesmo quando o mar está revolto. Além de demonstrar seu poder, este milagre é um convite à fé. Ele nos lembra que, em qualquer situação, Jesus é capaz de caminhar até nós, de vencer as barreiras que parecem intransponíveis e de trazer paz ao caos. Mesmo quando não conseguimos ver ou entender, ele está presente, andando sobre as águas das nossas incertezas e dúvidas, nos chamando a confiar. Essa história vai além de um evento histórico, ela é um convite espiritual para entregarmos nossas ansiedades a Deus, reconhecendo que, mesmo em meio à tempestade, Ele continua sendo o Senhor soberano. A reação de Pedro ao ver Jesus caminhando sobre as águas é um dos momentos mais emocionantes e humanos desta narrativa. Ela nos permite mergulhar profundamente no tema da fé, como ela surge, como é testada, e como é sustentada pela graça divina, mesmo diante das nossas falhas. Ao perceber que era Jesus caminhando sobre as águas, Pedro, sempre ousado e impulsivo, toma uma decisão surpreendente. Ele grita: Senhor, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Esse pedido de Pedro não foi uma tentativa de testar Jesus, mas uma expressão de confiança e desejo de compartilhar daquele momento milagroso. Pedro queria experimentar a mesma intimidade e poder que via em Jesus, acreditando que, com a permissão dele, poderia fazer o impossível. Jesus simplesmente responde: venha. Essa única palavra é um convite à fé e à ação. É um lembrete de que a fé não é apenas acreditar de longe, mas também dar passos em direção a Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Movido por essa palavra, Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Por um breve momento, ele está experimentando o sobrenatural, sustentado não pela estabilidade das águas, mas pela sua fé na palavra de Jesus. No entanto, algo acontece. Enquanto caminha, Pedro desvia o olhar de Jesus e passa a focar na força do vento e na altura das ondas. O medo se instala, e ele começa a afundar. Esse momento é um reflexo da luta interior que todos enfrentamos, o conflito entre a fé e a dúvida. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, Pedro foi capaz de fazer o impossível. Mas, ao se concentrar nas circunstâncias ao seu redor, ele começou a sucumbir ao medo. Aqui, Pedro nos ensina uma lição crucial sobre a fé. Ela não é apenas um ato único de coragem, mas um exercício contínuo de confiança. Quando tiramos o foco de Deus e permitimos que as dificuldades nos dominem, nossa fé enfraquece, e somos engolidos pelas circunstâncias. Mas, mesmo nesse momento de fraqueza, Pedro faz algo essencial: ele clama por ajuda. Senhor, salva-me! Sua súplica é direta, simples e cheia de confiança no único que poderia resgatá-lo. A resposta de Jesus é imediata. Ele estende a mão e o segura, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Este não é um ato de repreensão severa, mas uma chamada ao crescimento espiritual. Jesus não abandona Pedro em seu momento de dúvida, ele o resgata e o conduz de volta ao barco. Isso mostra que a fé não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre recorrer a Deus, mesmo quando sentimos que estamos afundando. O gesto de Jesus de segurar Pedro nos lembra de que a graça de Deus está sempre presente, pronta para nos levantar quando caímos. Ele não espera que sejamos perfeitos em nossa fé, mas que tenhamos a coragem de sair do barco e a humildade de pedir ajuda quando necessário. A experiência de Pedro também reflete o nosso próprio caminho de fé. Todos enfrentamos momentos em que nos sentimos fortes e confiantes, prontos para caminhar sobre as águas da vida. Este milagre oferece várias lições valiosas para nossa vida. Jesus está presente nas tempestades. Assim como ele veio até os discípulos no meio do mar agitado, Jesus está conosco em nossos momentos mais difíceis. Sua presença é um lembrete de que nunca estamos sozinhos, mesmo nas situações mais caóticas. A fé nos permite superar o impossível. Quando confiamos plenamente em Deus, somos capazes de enfrentar desafios que parecem intransponíveis. A fé não elimina as dificuldades, mas nos dá força para atravessá-las. O medo nos afasta de Deus. Assim como o medo fez Pedro afundar, ele também pode nos afastar de nossa confiança em Deus. A chave é manter nossos olhos fixos em Jesus, mesmo quando as circunstâncias tentam nos desviar. Deus responde quando clamamos por ajuda. Quando Pedro começou a afundar, ele clamou: Senhor, salva-me! Jesus não hesitou em estender a mão e salvá-lo. Isso nos lembra que Deus sempre ouve e responde às nossas orações sinceras. Depois de resgatar Pedro, Jesus entrou no barco com os discípulos, e a tempestade cessou. Isso é mais do que um alívio físico, é um símbolo da paz que Jesus traz quando convidamos para nossas vidas. Quando ele está presente, as tempestades podem não desaparecer imediatamente, mas encontramos calma e segurança em sua companhia. A história de Jesus andando sobre as águas continua relevante. Vivemos em um mundo cheio de tempestades, crises financeiras, problemas de saúde, desafios familiares, ansiedades e medos. Assim como os discípulos enfrentaram uma tempestade literal, enfrentamos tempestades emocionais e espirituais. Este milagre nos desafia a confiar em Jesus em todas as circunstâncias. Ele nos lembra que, mesmo quando nossas forças falham, Deus é capaz de nos sustentar. Nossa fé não precisa ser perfeita, mas precisa estar direcionada à pessoa certa, Jesus Cristo.
O milagre de Jesus andando sobre as águas não é apenas uma demonstração de seu poder divino, mas um convite para vivermos uma vida de fé. Ele nos desafia a manter nossos olhos fixos em Deus, a confiar em Sua presença nas tempestades e a clamar por ajuda quando nossas forças falharem. Assim como Pedro, podemos nos sentir fracos e inseguros às vezes, mas a boa notícia é que Deus sempre está ao nosso lado, pronto para nos segurar. Que essa história inspire você a fortalecer sua fé e a enfrentar as tempestades da vida com coragem, sabendo que Jesus está com você. Deixe sua opinião nos comentários. Qual foi a maior lição que você tirou dessa história? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais reflexões sobre a Palavra de Deus.